Olá, bem-vindos ao canal Leitura Bíblica. Hoje nós vamos aprender uma verdade espiritual que muda destinos, cura vidas, restaura famílias e transforma realidades. Nós não devemos responder à vida, às circunstâncias ou aos problemas. Nós devemos responder à palavra de Deus. A Bíblia nos ensina em Provérbios 4:20: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Deus está a dizer: não incline o teu ouvido ao medo. Não incline o teu ouvido ao diagnóstico. Não incline o teu ouvido às notícias. Inclina o teu ouvido à minha palavra. Porque a palavra de Deus não é apenas informação. A palavra de Deus é vida, é poder, é remédio, é direção e é libertação. A palavra é o nosso remédio. Em Salmos 107 nos revela algo poderoso. Ele diz que pessoas estavam aflitas, doentes, à beira da morte, e então clamaram ao Senhor. E o que Deus fez? Enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou da sua destruição. Não diz que Deus enviou dinheiro. Não diz que Deus enviou médicos. Não diz que Deus enviou um anjo. Diz que Deus enviou a sua palavra. Porque a palavra de Deus contém tudo o que Deus é. Se Deus é cura, a palavra carrega cura. Se Deus é libertação, a palavra carrega libertação. Se Deus é provisão, a palavra carrega provisão. Quando a palavra entra em nós, o próprio Deus entra em nós. A palavra trabalha dentro de nós. Em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que espada de dois gumes, e que ela penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Isso significa que a palavra não trata apenas sintomas externos. Ela vai à raiz. Ela entra na mente, nas emoções, no trauma, no medo, na insegurança, na dor, na dúvida, na ansiedade, na doença, no pecado, e começa a reorganizar tudo segundo o padrão de Deus. É por isso que o diabo teme tanto quando um cristão começa a declarar a palavra. Porque quando a palavra é liberada, o céu entra em ação. Pare de olhar para o problema, olhe para a palavra. Muitas pessoas passam a vida inteira olhando para o problema. O problema é grande. O problema é antigo. O problema é difícil. O problema não tem solução. Mas Deus diz: olhe para o que a minha palavra diz sobre você. E o que a palavra diz? 1 Pedro 2:9 declara que você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. Você não é uma vítima. Você não é um fracasso. Você não é esquecido. Você é escolhido. Você não pertence às trevas. Você pertence à luz. E quando você começa a responder à vida com essa verdade, a tua identidade muda, a tua postura muda, a tua fé muda e os teus resultados mudam. A fé responde à palavra, não ao mundo. Em 1 João 5 nos ensina que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Fé não é pensamento positivo. Fé não é emoção. Fé é responder à palavra de Deus acima de tudo que se vê. E o versículo 7 nos revela algo profundo. No céu testificam três: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. O Pai libera. A Palavra declara. O Espírito executa. Quando você responde com a palavra, o céu entra em acordo com você. Não viva pelo que se vê. Em 2 Coríntios 4:18 diz que não devemos olhar para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as visíveis são temporárias, e as invisíveis são eternas. O problema que você vê é temporário. A doença que você vê é temporária. A crise que você vê é temporária. Mas a palavra que você não vê é eterna. E quando você escolhe responder pela palavra, você faz o eterno dominar o temporal. O segredo da multiplicação. A viúva em 2 Reis 4 só tinha uma botija de azeite. Naturalmente aquilo não resolvia nada. Mas o profeta não olhou para o pouco, ele respondeu pela palavra. E quando ela obedeceu, o azeite não parou até que todas as vasilhas se enchessem. O milagre só parou quando acabaram os recipientes. Deus não é limitado, nós é que limitamos quando paramos de crer. Falar, meditar e agir. Em Josué 1:8 nos ensina: não se aparte da tua boca o livro da lei. Medita nele dia e noite. E faz conforme o que está escrito. Falar, meditar, agir. Esse é o ciclo da vitória. Não é apenas pensar na palavra. É declarar, é viver, é agir conforme ela. A fé é ação. Jesus disse em Mateus 17:20 que se tivermos fé como um grão de mostarda, nada nos será impossível. A fé não move montanhas na mente. Ela move montanhas na vida. Romanos 8 diz que somos mais do que vencedores. E Atos 1:8 diz que recebemos poder do Espírito para sermos testemunhas. Você não vence só para você, você vence para mostrar o poder de Deus ao mundo. A conclusão do vídeo de hoje é: quando você responde a palavra, o céu responde a você. Quando você fala a palavra, o Espírito age.
Quando você vive a palavra, o impossível se dobra. Então, não responda ao medo. Não responda ao problema. Não responda ao diagnóstico. Responda à palavra, porque a palavra nunca falha. E se essa palavra falou com você hoje, se tocou teu coração de alguma forma, deixa o teu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. Inscreve-te no canal para continuarmos juntos a espalhar a palavra de Deus. E se conheceres alguém que precisa ouvir essa mensagem, partilha este vídeo, pode ser uma bênção na vida dessa pessoa. Que Deus abençoe a tua vida e a tua família, e que a paz do Senhor esteja contigo. Amém.